Felicidade plena. Como alcançá-la? Capítulo 8. O crescimento espiritual. A transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia chama de novo nascimento. Também é comparada à germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Do mesmo modo, as que acabam de se converter a Cristo devem, como meninos novamente nascidos, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Ou como a boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir frutos. Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isaías capítulo 61, verso 3. Assim, da vida natural pode-se tirar ilustrações que nos ajudam a compreender melhor as misteriosas verdades da vida espiritual. A ciência e a habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que a planta ou o animal vivem. Assim, é somente por meio da vida de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que o homem nasça de novo, não pode receber a vida que Cristo oferece. Como acontece na vida, o mesmo se dá com o crescimento. É Deus quem faz o botão tornar-se flor e a flor fruto. É por seu poder que a semente se desenvolve. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Marcos capítulo 4, verso 28. O profeta Oséias diz, referindo-se a Israel, que ele dará flores como o lírio. Eles crescerão como o trigo e darão frutos como a parreira. Oséias capítulo 14, versos 5 e 7. Jesus nos sugere: vejam como crescem as flores do campo. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade ou mesmo esforço, mas por receberem aquilo que Deus forneceu para lhes dar vida. A criança não pode, por qualquer desejo ou poder próprio, aumentar a sua estatura. Do mesmo modo, você não pode, por sua própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento espiritual. A planta e a criança crescem recebendo de seu ambiente aquilo que lhes serve a vida: ar, luz, sol e alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta é Cristo para os que nele confiam, luz perpétua. Isaías 60, 19. Sol e escudo. Salmos 84, 11. Será para Israel como orvalho. Oséias 16, verso 5. Descerá como a chuva sobre a erva colhida. Salmos 72, verso 6. Ele é água viva, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, verso 33. No dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo num ambiente de graça tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem essa atmosfera irão viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Como a flor se volta para o sol, para que seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver beleza e simetria, assim devemos nos voltar para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu brilhe sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina essa mesma lição quando diz: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Assim como o galho só dá uvas quando está unido com a planta, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, verso 4 e 5. Você é tão dependente de Cristo para viver uma vida santa como o ramo depende do tronco para crescer e dar fruto.
Separado dele, você não tem vida, não tem poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Agora, permanecendo em Cristo, você vai florescer. Se sua vida depender dele, não irá murchar nem deixar de produzir fruto. Será como árvore plantada junto à fonte de águas. Muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. No entanto, qualquer esforço desse tipo irá fracassar. Jesus mesmo adverte: sem mim, vocês não podem fazer nada. O nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo dependerá da união que tivermos com Cristo. A comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, é que nos faz crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve sempre ser o primeiro e o último da nossa vida. Precisa estar conosco não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas em cada passo no caminho, Ele deve estar conosco. Davi escreve: estou certo de que o Deus eterno está sempre comigo. Ele está ao meu lado e nada me pode abalar. Salmos capítulo 16, verso 8. Você pergunta: como permanecerei em Cristo? Do mesmo modo em que você o recebeu no princípio. Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Colossenses capítulo 2, verso 6. O justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Você se entregou a Deus para ser inteiramente dele, para o servir e lhe obedecer. Também aceitou a Cristo como seu Salvador. Não pode, por si mesmo, pagar a culpa dos seus pecados ou transformar seu coração. Mas ao se entregar a Deus, creu que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por você. Pela fé, você passou a pertencer a Cristo. Pela fé, você deve nele crescer, dando e recebendo. Deve entregar-lhe tudo, o coração, a vontade, o serviço. Deve entregar a Ele para então obedecer a todos os seus mandamentos. E você então irá receber tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar no seu coração, para ser a sua força, a sua justiça, seu ajudador constante, que lhe dará poder para obedecer aos mandamentos de Deus, seu Pai. Consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés, Senhor, eu deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para esse dia. Peça-lhe que examine todos os seus planos, para que eles sejam levados avante ou não, conforme a indicação da sua providência. Assim, dia a dia poderá entregar nas mãos de Deus a sua vida, e ela se tornará cada vez mais semelhante ao modelo de Jesus. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. A esperança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza se une à sua força, a ignorância à sua sabedoria, a fragilidade ao seu eterno poder. Você não deve, pois, olhar para si mesmo, nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas em Cristo Jesus. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. Quando o amar e imitar e confiar inteiramente nele, você será transformado na sua semelhança. Jesus insiste: continue unidos comigo. Essas palavras dão ideia de repouso, firmeza, confiança.
E outra vez ele convida: venham a mim e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, verso 28. As palavras do salmista apresentam pensamento semelhante. Descansa no Senhor, espera nele. Salmos 37, verso 7. E Isaías dá a certeza: fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Isaías capítulo 30, verso 15. Esse descanso não significa inatividade, pois no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para o trabalho. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso. Mateus capítulo 11, verso 29. O coração que mais completamente descansa em Cristo será o mais empenhado e ativo no trabalho por Ele. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo a fonte de vigor e vida. Pois Cristo é a fonte desse vigor e dessa vida. Por isso, Satanás empenha-se constantemente em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador, impedindo assim a união e comunhão do ser humano com Cristo. O inimigo procurará usar para distrair a atenção os prazeres do mundo, os cuidados, as dificuldades, as tristezas da vida, os pecados e faltas uns dos outros, ou até mesmo as nossas próprias faltas e imperfeições. Não se deixe desviar por seus ardis enganos. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus, são por vezes levados a pensar em suas próprias faltas e fraquezas e desse modo afastados de Cristo. Esperam alcançar a vitória, mesmo afastados de Cristo. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ociosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida, esqueça os seus medos. Diga como o apóstolo Paulo: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Repouse em Deus, Ele é capaz de guardar aquilo que você lhe confiou. Entregando-se em suas mãos, Ele fará com que você se torne mais do que vencedor por aquele que o amou, Cristo Jesus. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si e a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser rompido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás estará sempre tentando nos seduzir para nos levar a romper esse laço, procurando nos separar de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, o que sempre temos a liberdade de fazer. Conservemos os olhos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus estaremos seguros. Coisa alguma nos poderá arrancar de sua mão. Contemplando a Jesus constantemente, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele, buscaram ele e acharam ele, seguiram ele, estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular, no campo. Eles se associavam com ele como discípulos. Como discípulos se associam com o seu mestre, dele recebendo diariamente lições de santa verdade. Olhavam para ele como servos para seu Senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tinham de lutar contra o pecado do mesmo modo que nós. Necessitavam da mesma graça para viver uma vida santa.
Mesmo João, o discípulo amado, aquele que mais inteiramente refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente caráter amável. Não apenas ambicionava honras, mas era impetuoso e ressentido quando o ofendiam. Quando, porém, lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino, viu sua própria deficiência e humilhou-se diante desse conhecimento. A fortaleza e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que podia contemplar na vida diária do Filho de Deus, encheu a sua alma de admiração e amor. Dia a dia o seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre. Seu gênio ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência transformadora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do caráter. Esse é o resultado da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza se transforma. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, domina a alma e dirige os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Quando Jesus voltou para o céu, seus seguidores continuaram ainda a sentir sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. O Salvador, que com eles haviam andado, falado e orado, que lhes havia inspirado esperança e conforto ao coração, fora levado ao céu, quando proferia a mensagem de paz. Enquanto a nuvem de anjos o recebiam, vieram até eles os sons de sua voz e lembraram-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, verso 20. Ele havia subido ao céu em forma humana. Sabiam que estavam perante o trono de Deus, ainda como amigo e salvador deles, que sua simpatia não havia se alterado, que continuavam identificados com a humanidade sofredora. Estava apresentando perante Deus os méritos de seu próprio sangue, mostrando suas mãos e pés feridos, em lembrança do preço que havia pagado por seus remidos. Sabiam que voltara ao céu a fim de lhes preparar lugar e que voltariam e os levaria para si mesmo. Quando se reuniam depois da ascensão de Jesus, estavam ansiosos por apresentar suas petições ao Pai em nome de Jesus e com reverência se prostravam em oração, repetindo a promessa: se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai lhes dará. Até agora não pediram nada em meu nome. Peçam e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. João capítulo 16, verso 23 e 24. Os discípulos estendiam cada vez mais alto a mão da fé com o poderoso argumento: foi Cristo quem morreu, ou antes, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em nosso favor. Romanos capítulo 8, verso 34. E o Pentecostes lhe trouxe a presença do Consolador, do qual Cristo havia dito: está com vocês e vive em vocês. João capítulo 14, verso 17. E mais, eu afirmo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, então o enviarei a vocês. João capítulo 16, verso 7. Daí por diante, através do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele tornou-se mais íntima do que quando estava pessoalmente ou fisicamente com eles. A luz, o amor, o poder do Cristo que neles habitavam se refletiam em sua vida, de modo que os homens, vendo-os, se manifestavam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Atos capítulo 4, verso 13. Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, deseja ser para seus filhos hoje. Na sua última oração, rodeado do pequeno grupo de discípulos, ele disse: não peço somente por eles,
mas também em favor dos que vão crer em mim por meio deles. João capítulo 17, verso 20. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que união é esta? Disse o Salvador de si mesmo: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. João capítulo 5, verso 19 e João capítulo 14, verso 10. Se Cristo morar em nosso coração, fará em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Trabalharemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando e nele permanecendo, haveremos de crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus.